O solo é extremamente importante para o desenvolvimento de vida na Terra, pois é dele que retiramos alimentos para a nossa sobrevivência. O solo também serve para armazenar, ecoar e infiltrar a água na superfície, tornando um componente fundamental para o desenvolvimento de diversos ecossistemas. Por esse motivo, a preservação e cuidados com o solo se tornam tarefas essenciais, já que é um recurso natural não renovável e a má preservação do solo pode acarretar em muitos problemas futuros. Ações antrópicas vêm prejudicando e poluindo cada vez mais o solo, fazendo com que ele perca algumas de suas funções. Os agentes causadores dessa poluição podem ser dos mais variados tipos. No contexto agrícola, a poluição do solo geralmente é ocasionada pelo acúmulo de metais pesados e outros compostos provenientes de adubos fosfatados, pesticidas, águas de irrigação contaminada e resíduos agroindustriais. Com atividades como mineração e agricultura, esses elementos podem ter sua concentração elevada a níveis prejudiciais ao ambiente e à saúde humana. Algumas moléculas de fertilizante têm elevada afinidade pelas cargas negativas do solo, como é o caso do glifosato. Estudos apontam que o glifosato tem um comportamento semelhante ao do fosfato inorgânico no solo, fazendo ligações com óxidos de ferro e alumínio. Diferentemente de contaminantes orgânicos, os metais pesados são persistentes no solo porque não são biodegradáveis. Alguns deles são micronutrientes. Porém, quando em concentrações acima do normal, podem ser prejudiciais ao desenvolvimento das plantas, ou, se ingeridos, têm efeitos deletérios na saúde humana e animal. Ainda bem que temos animaizinhos muito bons em remover esses metais tóxicos do solo, que é o tatuzinho de jardim, ou em termos científicos, os onicídios. Mas afinal, quem são esses animais? Aline, bióloga nas Hortas das Flores, na Moca, e vamos fazer uma entrevista com ela, é bióloga. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. E a primeira pergunta da entrevista vai ser: quem são os onicídios? Bom, gente, falando de uma forma bem básica, assim, para todo mundo entender, onicídio é o famoso tatu bolinha, que todo mundo conhece, todo mundo já viu, inclusive criança, todo mundo come. Todo mundo não, né? Mas a maioria das crianças comem. É da ordem dos isópodes. E é o famoso tatu bolinha, que todo mundo conhece, todo mundo já viu. E qual seria a importância do tatu bolinha para o meio ambiente, Aline? Decompositores primários. Então, eles ajudam, no serrapilheira, por exemplo, eles ajudam a decomposição e a colonização das bactérias e dos fungos para ajudar, enfim, nos nutrientes do serrapilheira para nutrir o solo. Porque a gente usa serrapilheira, enfim, plantações e tudo mais, para poder nutrir e deixar a plantação mais ok para poder vingar. E eles ajudam na decomposição da serrapilheira e na colonização das bactérias para poder nutrir o solo. Certo, muito obrigada, viu? O tatu bolinha, bicho de conta ou tatuzinho de jardim, como são conhecidos popularmente, são do subfilo Crustacea, da ordem Isópode, conhecido cientificamente por Armadillion vulgare. Possuem de 5 a 15 milímetros de comprimento, corpo achatado e cabeça em forma de escudo. Os segmentos abdominais podem ser distintos ou fundidos, sendo que o último segmento abdominal geralmente é fundido com o telson. Como todo crustáceo, possuem 2 pares de antenas. Porém, nesses animais, o primeiro par de antena é apenas vestiginal. As antenas constituem o principal órgão sensorial. Possuem olhos compostos e pouco desenvolvidos, provavelmente relacionado ao seu comportamento discreto e noturno, e uma dieta formada predominantemente por vegetação e decomposição, que não exige uma visão desenvolvida para ser localizada. São animais detritívoros, ou seja, se alimentam de folhas e matéria orgânica, com uma atividade bem parecida com a das minhocas. É facilmente encontrado em jardins e plantações, por serem fótons negativos, se encobrem da luz, abrigando-se normalmente debaixo de galhos e plantas. Esses animais, embora sejam terrestres, possuem pseudotraqueias ou brânquias, herança ancestral de seus parentes lagostas e camarões, onde fazem acúmulo de água e as trocas gasosas para sua respiração. A reprodução dos tatuzinhos são normalmente sexuadas, porém em alguns grupos a quantidade de machos são menores, podendo ocorrer a partenogênese. No geral, a fêmea libera um feromônio para atrair o macho para o acasalamento. O tatu-bolinha tem uma gestação de 3 a 4 semanas e 1 a 3 crias por ano, cada ninhada composta de 100 a 200 ovos.
quando os filhotes são bem parecidos com os adultos, diferenciados por seu tamanho, sua cor esbranquiçada e a presença de 12 patas, ao invés de 14 como os adultos. Uma curiosidade bem interessante é que as fêmeas possuem uma bolsinha onde carregam os ovos, chamadas de marsúpio, que é o mesmo nome dado para as bolsas dos cangurus. Pode-se encontrar tatus com parte do corpo de uma cor diferente. Isso acontece porque eles possuem um exoesqueleto que é trocado de tempos em tempos. O processo esse que é chamado de equidise ou muda. Atualmente, conhecem-se aproximadamente 120 espécies no Brasil e 3.600 no mundo, encontradas desde a zona litorânea ou desertos. São o grupo com maior riqueza de espécies dentre os crustáceos. Bom dia, gente! Estamos aqui na Praça da Horta das Flores e eu vou entrevistar o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, e você? Tô bem. Rodrigo, você poderia responder como os tatus bolinhas ajudam na fertilização do solo? O pouco conhecimento que eu tenho, eles ajudam a adubar com um alimento que eles acabam retirando dos solos, que alguns alimentos que acabam putrificando, vamos dizer assim, eles acabam comendo desse alimento eles acabam defecando ali também, e aí essa matéria orgânica se torna um adubo para a terra. E eles acabam tirando também alguns fungos não desejáveis para as terras também, e acabam combatendo alguns outros insetos também que são indesejáveis para algumas plantas. A evolução dos crustáceos aconteceu predominantemente no ambiente aquático, embora existam algumas espécies terrestres como o Armadillium vulgare. Elas necessitam de água em abundância, por isso são vistos normalmente em ambientes úmidos e sombrios de florestas, parques, jardins, quintais, bosques, zonas agrícolas e pastos, geralmente debaixo de pedras e cascas. Também é um animal que tem maior atividade à noite, de modo a evitar ressecamento e desidratação. Ele é um ser sociável e amigável que vive normalmente em bandos. Os tatuzinhos são onívoros, eles se alimentam principalmente de matéria orgânica em decomposição, como folhas, galhos e raízes. Em certos casos, eles podem se alimentar das raízes das plantas, se estiverem com muita fome e não encontrarem sua principal fonte de alimento. Também conseguem mastigar alimentos sólidos e duros, como a carcaça de insetos. Os onicídeas ajudam muito na compostagem, que é o processo biológico de valorização da matéria orgânica. Com isso, torna-se um animal amigo da agricultura, uma vez que disponibilizam nutrientes indispensáveis ao bom desenvolvimento das plantas. O tatuzinho de jardim auxilia no processo de decomposição de matérias mortas, contribuindo para que os nutrientes oriundos desse processo beneficiem a vegetação e o ecossistema como um todo. Isso acontece porque, ao se alimentarem de matérias orgânicas em decomposição, eles devolvem nutrientes ao solo que acabam sendo digeridos pela vegetação. Essa conversão de matéria orgânica em nutrientes ocorre pela ação do tatuzinho de jardim em reduzir o tamanho das folhas e de outras matérias orgânicas e facilitar a ação de fungos e bactérias, em fazer a ciclagem dos nutrientes mais rapidamente. Esse processo produz um suprimento natural de nitrato, fosfato e outros nutrientes vitais para as plantas. A ciclagem de nutrientes nada mais é do que a contínua transferência de substâncias entre o solo e as plantas e vice-versa. Em suma, o tatuzinho de jardim ajuda a acelerar a disponibilidade de nutrientes no solo para o uso das plantas. Se não houvesse no meio ambiente seres como os tatuzinhos de jardim para realizar todos esses processos de decomposição, as matérias orgânicas não seriam aproveitadas para fertilizar o solo. Eles também são capazes de remover metais tóxicos do solo durante o processo de digestão. Por essa razão, contribui para a limpeza do solo, retirando inclusive poluentes como chumbo, cadmínio e arsênico. Mesmo absorvendo metais pesados, eles sobrevivem e por isso conseguem viver em locais mais contaminados, onde a maioria das criaturas não conseguiria. Provavelmente isso ocorra porque são dotados de mecanismos fisiológicos de regulação para esses elementos pesados. Devido à sua atividade saprofágica, os isópodes contribuem para a fragmentação do material orgânico, regulando uma etapa fundamental do processo de decomposição.
sendo até mesmo considerados decompositores primários, auxiliando protozoários e bactérias. Eles têm sido amplamente utilizados como organismos modelo para estudo de ecotoxicologia e bioacumulação, mostrando-se um organismo-chave para o monitoramento ambiental. Eles suportam até mesmo concentrações elevadas de xenobióticos, tornando-se assim organismos viáveis para a otimização de processos de decomposição, tanto em pilhas de compostos quanto em situações de cultivo que utilizem coberturas de solo. Além disso, as suas fezes ajudam a reter a água do solo. Os compostos orgânicos resultados da alimentação com folhas aumentam a conservação de umidade do solo. Assim, os tatozinhos são organismos que também afetam processos como o ciclo da água, a ciclagem dos nutrientes e a conservação do solo, sendo importantes na conservação da biodiversidade. Eles também são capazes de acumular altos níveis de cobre e outros metais pesados através da imobilização desses materiais. O acúmulo ocorre em um órgão chamado hepatopâncreas, responsável por produzir enzimas para o metabolismo e estocar substâncias de reserva. A fisiologia desses crustáceos tem sido amplamente estudada em laboratório, a fim de se compreender a sua capacidade de absorção e imobilização desses metais. Contudo, já foi comprovado que os isópodes toleram concentrações muito mais altas do que os demais invertebrados. Ensaios de toxicidade evidenciaram que os isópodes terrestres assimilam altas porcentagens dos metais ingeridos. A acumulação dos metais causa também efeitos sublaterais, os quais são utilizados como bioindicadores de toxicidade. Um dos primeiros sinais de toxicidade por metais nos isópodes são danos às células do hepatopâncreas, com diminuição das microvilosidades das células e possível diminuição da capacidade de absorção de alimentos e, consequentemente, causam efeitos no crescimento. Assim, os isópodes indicam a quantidade de metais presentes nos vários compartimentos do ecossistema, como a camada orgânica do solo, vegetação e serrapilheira. Como os isópodes toleram altas concentrações de metais pesados, se comparado com outros representantes da macrofauna do solo, a ausência local de suas populações pode indicar que a contaminação atingiu níveis críticos, não só aos isópodes, mas para a fauna do solo em geral. Vida longa aos tatuzinhos de jardim. Infelizmente, existem lugares onde já se veem mais esses animais por causa da expansão das atividades agrícolas ou uso de pesticidas e agrotóxicos. Outra ameaça a esse pequeno animal são as pessoas que tratam essas criaturinhas como pragas de plantas, pelo fato deles recorrerem às raízes de algumas plantas, se necessário, à sua sobrevivência. Estamos agora com a Maria Regina, na Horta das Flores, e vou fazer mais uma pergunta para a nossa entrevista. Regina, como os tatus bolinha ajudam na fertilização do solo? Os tatus bolinhas? Isso. Ai, não é uma pergunta que você tem que fazer para mim, é para os biólogos. Eu sou gestor ambiental. Eu entendo muito pouco, mas o Rogério pode dar aqui o nosso professor, engenheiro agrônomo, ele pode dar uma resposta mais importante. Fala aí, Rogério. Saudações a todos, eu sou o Rogério, sou agrônomo e colaboro aqui na Horta das Flores, né? E respondendo a pergunta, né, que foi lançada aí no ar, esses organismos que são os tatus bolinhas, né, assim como alguns outros, como por exemplo os gongolôs, né, eles colaboram na ciclagem de nutrientes, uma vez que eles são animais que deterioram matéria orgânica vegetal e no momento em que eles fazem a excreta deles, eles disponibilizam os minerais, né, que são úteis às plantas, que estavam nessas folhas. Da mesma forma que o gongolô, da mesma forma que as minhocas, né, são mais um organismo que colabora com o enriquecimento do solo.